Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre como medir tensão em um aparelho denominado multímetro ou multiteste. Dentro das várias possibilidades de medidas de grandeza existem as medidas de tensão, mas ao falar tensão eu tenho que especificar que tipo de tensão eu estou medindo, tensão contínua ou alternada. Então aqui nós temos no nosso aparelho um multímetro digital, que nós vamos estar falando um pouco sobre como fazer essa medida. Então a medida de tensão é a diferença de potencial, TDP, e ela é medida entre dois pontos, onde eu quero verificar essa diferença de potencial. Porém aqui eu tenho tensão alternada ou tensão contínua, são as tensões que nós temos disponíveis para fazer medições. Então, ao medir, ao usar o aparelho, eu tenho que saber qual grandeza que eu quero medir, alternada ou contínua. Então, se eu for medir tensão contínua, usar a escala de alternada, ou tensão alternada, usar a escala de contínua, eu não vou ter as leituras corretas ou adequadas que eu queira, A não ser que eu queira mesmo fazer isso, verificar componentes alternadas ou contínuas em sinais diferentes. Bom, então aqui esse aparelho me dá essas possibilidades. Aqui esse aparelho me dá a escala de tensão alternada, A tensão alternada, dentro daqui das grandezas de fundo de escala, eu tenho 2, sempre este número representa o valor máximo de cada escala, 2, 20, 200, 750, a parte de alternada. A parte de tensão contínua, eu tenho aqui desde 200 mV, 2 volts, 20, 200, 1000 volts. Então, observa aqui a sinalização. Ok? Então, eu tenho que identificar no instrumento aonde estão as escalas das medidas que eu quero fazer. Eu tenho que fazer a conexão das pontas de provas, e as pontas de provas também seguindo as convenções. Então, aqui esse aparelho me mostra aqui a escala as posições de medida de corrente e outras de tensão, e sendo o ponto comum. Por convenção, o ponto comum sempre é o cabo de cor preta, que a gente conecta aqui nesse ponto comum, e o cabo vermelho é aqui, onde a gente conecta a outra ponta de prova, que está me dando aqui volts, ohms e hertz. Vamos conectar aqui. Ligar o aparelho, e vamos fazer medidas. Nós vamos medir tensão contínua e tensão alternada. Antes de fazer alguma medida, eu vou deixar o aparelho aqui. Antes de fazer medida, só recapitulando o que é uma tensão alternada, o que é uma tensão contínua. Nós temos então aqui uma tensão alternada, é uma tensão que varia segundo a forma de onda de uma senoide, ok? Varia de valores máximos e mínimos dentro dos chamados semiciclos positivos, semiciclo negativo, repetindo-se indefinidamente. E aí, no caso nosso, como vamos pegar um sinal da rede elétrica, esse sinal da nossa rede elétrica ele tem uma frequência de 60 Hz. A simbologia de uma fonte alternada, fonte CA, é uma senoide dentro de um círculo, ok? E lembrando também que esse nosso instrumento, o multímetro aqui, ele mede tensões eficazes. Essas tensões de picos que nós estamos marcando aqui, valor máximo e mínimo, são observadas em outro instrumento chamado osciloscópio. Então, no osciloscópio é que nós poderemos ver esse formato de onda e verificar também exatamente os valores máximos e mínimos da senoide, ok? Mas no nosso caso nós trabalhamos as medidas que nós vamos fazer, o instrumento vai me dar essa grandeza aqui, valor eficaz. E a relação entre valor eficaz e valor de pico é valor eficaz vezes raiz de 2, então eu tenho o valor de pico. Ou então, se eu tiver valor de pico, eu calculo o valor eficaz dividido por valor de pico dividido por raiz de 2. Então é isso, só sabemos então o que nós estamos medindo. Nós vamos medir no instrumento valores eficazes, ou então também chamados valores RMS. Com relação à tensão contínua, já aqui é o gráfico de uma reta, não varia, a variação zero, em termos de ondulações, em termos de variações, não tem variação. Então é uma reta ao longo do tempo, cujo valor aqui depende da fonte que eu estou medindo. Então, por exemplo, uma pilha comum, esse valor é 1,5. Uma bateria como essa aqui, por exemplo, nominalmente falando, é 9 volts. Bateria de carro é 12 volts. Então, nós temos diversos valores aí
de tensões contínuas. E eu posso ajustar também em outro aparelho, outro instrumento chamado fonte de tensão CC, onde eu posso ter valores diversos. Eu posso também, né, ter uma tensão, uma fonte especificamente negativa, então eu representaria do lado de baixo aqui do eixo, aqui na parte negativa da tensão. Mas a simbologia não muda. Aqui no caso eu tendo uma bateria, uma pilha, ou de uma associação de pilhas, uma bateria, que na verdade poderia essa bateria aqui ser uma ligação de várias fontes pequenas em série. Então se eu quero ligar as tensões em série, então eu conecto, né, na sequência de positivo, negativo, negativo com positivo e assim por diante, de maneira que finalmente eu tenho uma tensão total daqui maior do que uma individual. Então nós vamos experimentar aqui, fazer essa medida aqui daqui a pouco, tá? Então essa é a associação em série, para aumentar o valor da tensão que eu quero para determinada aplicação, tá? Então é isso que nós vamos ver aqui, ok? Primeiramente vamos fazer uma medida de tensão alternada e no caso aqui nós vamos estar medindo a tensão da rede. A tensão da rede, para facilitar o nosso manuseio, eu liguei ali um cabo, né, que vem direto aqui, nesse ponto. Então, eu vou estar medindo aqui, ao conectar as pontas de provas aqui nesses pinos, onde eu tenho uma energia que eu quero verificar qual é. Se eu sei, então, que eu vou medir a tensão da rede, se eu estou medindo a tensão da rede, então o que eu posso fazer? Eu tenho que, primeiramente, saber isso, que é uma tensão da rede, uma tensão alternada, que essa tensão alternada, então, eu tenho que selecionar a escala adequada para ela. Então, no caso, para esse aparelho, sabemos então que a tensão da rede elétrica é 220, então eu tenho que olhar, primeiramente, tem escala de tensão alternada, aqui localizei, e aí a posição do seletor de escala, qual posição eu vou colocar? Então, que 200 é menor que 220, então eu não posso usar essa escala, porque eu corro o risco também até de danificar o aparelho, e então a próxima escala maior é 750 volts, então é interessante que seja maior do que a grandeza que eu vou medir. Vou ligar o aparelho. Está aqui, já nesse caso, o aparelho já aparece aqui a marcação AC, dando referência que é uma tensão alternada que está medindo. Então, apoiando ele aqui para ficar mais fácil o manuseio, vamos medir lá. Observa que, como eu vou medir uma tensão, e essa tensão é uma tensão que me dá risco de choque elétrico e um dano, eu tenho que fazer uma medição de maneira que o máximo cuidado para evitar que as pontas de provas se encontrem na hora da medida, não pegar nas pontas de provas, porque então eu posso ter o risco de choque elétrico, posso ter um dano com relação a isso. Então, quando eu vou fazer a medida, eu tenho que tomar todo o cuidado para fazer as conexões das pontas de prova. Então, eu quero medir entre os dois pontos extremos ali e verificar a tensão. Então, vou conectar aqui a ponta de prova com maior cuidado, né, conectando lá. A outra ponta de prova do lado do outro pino, vou também conectar com o máximo de cuidado para que não encostando na ponta, não deixando que deslize e curto-circuitar as pontas. Então, eu vou conectar aqui e vou verificar a leitura. Então, observa ali, eu conectei e estou medindo a tensão de 214 volts. Nominalmente, a tensão da rede deveria ser 220, mas existem essas oscilações para mais ou para menos do que 220. Como nós estamos medindo, então, uma tensão alternada, e essa tensão alternada especificamente não possui uma polaridade específica, então o que eu posso fazer? Eu posso trocar as pontas de provas de lugar, trocar aqui e inverter as pontas de provas, que isso não vai me dar alteração na medida do valor. Então, troquei as pontas de prova de posição, encontrei lá 214 volts, a marcação lá no visor, ok? Então, medimos a tensão alternada, aqui nessa tensão da rede, com o máximo de cuidado, e não encostando as mãos nas pontas de prova para não correr risco de levar choque elétrico, ok? Então, agora aqui também vamos fazer as medidas de tensão contínua. Para isso, nós fizemos aqui, então, uma associação em série de várias baterias. As baterias foram associadas em série de maneira a que eu vou obter uma tensão maior. Então, eu vou estar medindo individualmente cada fonte e depois nós vamos ver o total, né, disso aí, tá? Então,
Vamos fazer aqui. Então, se eu quero medir a tensão individual, agora como é tensão contínua, então eu tenho que fazer então a mudança da escala de alternada para contínua. E como eu sei que individualmente cada fonte dessa tem essas 4 fontes, cada uma tem 9 volts, então eu posso fazer a alteração da escala aqui e colocar na escala de 20. A anterior é 2 volts, então a escala pequena, então a próxima seria 20 volts, que vai suportar a medida da tensão. Então são 4 baterias conectadas em série. Então aqui eu parti desde do polo positivo da fonte, né, dessa fonte, e o negativo conectado aqui no protoboard para ficar mais fácil as medições, e fui fazendo a conexão dessa forma que eu falei anteriormente, conectando em série. Então aqui, essa ligação é desse tipo aqui, onde eu tenho 4 baterias. Então eu tenho 4 baterias conectadas em série. Então eu tenho ali umas tensões somadas. Então dessa forma, configuração, eu tenho 4 baterias dessa forma aqui. Então aqui, ó, bateria 1, 2, 3 e 4, e formando ali uma tensão maior. Tá? Então vamos fazer as medidas delas. Medindo, então já posicionei o meu aparelho na escala correta, tensão contínua, escala de 20, que é a próxima aqui, que me dá essa leitura. Então vamos fazer a medição aí, observando também a questão das polaridades. Sempre que eu tenho aqui positivo para negativo, positivo para negativo, positivo, então sempre cada um está ligado uma na sequência da outra, de positivo para negativo. Então a ponta de prova vermelha representa a polaridade positiva e a ponta de prova preta representa a ponta de prova, o valor negativo. Então, eu ligo o positivo no positivo e o negativo no negativo dessa primeira bateria. Eu vou obter aqui 9,6 volts, ok? Caminhando então para a próxima medição, eu estou medindo aqui agora aqui nesse ponto com esse ponto, estou medindo aqui então aqui a próxima bateria 2. Então tem aqui valor de 7,96 volts. Estou caminhando então para a bateria 3. Observe que estou colocando em paralelo com cada bateria. As pontas de prova estão em paralelo. Então aqui eu tenho 7,76, né? E a última bateria 4, eu tenho aqui 8,09 volts. Se eu medir total, eu vou pegar de um extremo a outro. Estou medindo total aqui, de um extremo a outro. Então eu vou pegar a soma total. Observa aqui então aqui que aconteceu, né? A soma total dá mais de 20, né? O aparelho meu não mediu lá, então aqui ó, coloquei ali, ó, não teve medição, ou seja, não marcou nenhum valor, então significa que é maior que 20, então eu aumento a escala para me obter a leitura total, né? Ok? Então eu vou ter que, do ponto inicial até o final aqui, estou medindo aqui 33,4 volts, que é a somatório de todas as tensões, como eles estão ligadas em série. Ok? Então, fiz a somatória de cada valor e eu tenho o valor total aqui como se fosse uma bateria única de 33,4 volts. Como aqui eu tenho polaridade, como eu falei, se eu inverter as pontas de prova, onde ser o positivo ligar a ponta de prova que seria da negativa, então vamos observar o que acontece lá no visor do aparelho. Ali vocês observaram que apareceu o sinal menos. Esse sinal menos indica que eu estou com a referência aqui invertida aqui, né? Com menos onde está o mais onde está o menos. Deu ali menos 33,3, né? Que é o 33,4 aproximadamente ali. Tá? Então, dentro da tensão contínua, eu tenho que observar onde é o positivo e o negativo para fazer medições. No aparelho do multímetro digital, essa situação aparece lá com sinal menos ali no lugar, né? Eu separei aqui um instrumento analógico para a gente verificar como é que faz a característica dele aqui, né? Com relação a isso, né? Esse aparelho do instrumento analógico. O analógico, então, eu também tenho aqui a escala de tensão alternada, as várias posições, a escala de tensão contínua também com suas várias posições. Como nós medimos então aqui a tensão contínua, nós vamos verificar então, quero fazer essa medição aqui em tensão contínua. Então aqui, eu tenho que identificar então aqui a escala e onde o ponteiro no visor, onde é que se relaciona.
Para o nosso caso, que nós medimos 33 alguma coisa, então eu vou colocar aqui na escala de 50 volts, porque eu tenho 10 antes, depois tem 250, então 50 é a escala adequada para essa medida. E identificar essa escala aqui no visor. Então eu tenho aqui DC volts e amperes aqui nessa escala, né? Essa escala preta aqui, ó, daqui para cá. Então a numeração de 50 é bem no meio aqui, tem o 0, 10, 20, 30, 40, 50. Então onde o ponteiro parar. Então se eu fazer aqui, no caso, a medida, usando aqui, né? Vamos colocar aqui, vocês vão observar isso, né? Vou colocar, então, observando aqui então a polaridade do instrumento, da ponta de prova, vermelho positiva e preta negativa. Então, colocando aqui, né? Eu vou ter então aqui valor final inicial, ali deslocou ali para aquela posição em torno de 34 volts ali, tá? 34 volts. O problema no multímetro analógico é se eu inverter as pontas de provas e onde colocar o positivo com a negativa, é um risco maior para o instrumento, porque como é um instrumento de bobina móvel, ele tem que ter um sentido de circulação de corrente correto para que o ponteiro desloque daqui, né, da esquerda para a direita. Então a corrente tem que circular da forma correta dentro do aparelho. Se eu inverto, então observe então bem o que vai acontecer com esse ponteiro. Se eu inverto, como ele não tem assim a marcação do sinal menos, a tendência dele então ele vai voltar o sinal para o lado contrário aqui, e isso é um risco para o aparelho também. Então eu vou só colocar bem da forma bem rapidinho para vocês verem lá o ponteiro deslocando ali, ó, perceberam? Ali o ponteiro deslocou para o lado oposto. Então isso é um risco para o instrumento. Então no instrumento analógico eu tenho que efetivamente observar onde está o positivo e o negativo para fazer a medição de uma forma correta, tá? E é claro também no caso da alternada, não tem problema da polaridade, como a grandeza em si não tem polaridade, não tem problema dessa situação ocorrer, tá? Então no multímetro digital, essa inversão de polaridade não tem problema, porque só vai me aparecer o sinal menos lá, não vai danificar o aparelho, mas porém com esse sinal menos eu identifico que as minhas pontas de provas estão com referências trocadas. Então, se eu voltar aqui e trocar de volta, eu vou ter valores sem o sinal menos, ok? Bom, então eu tenho a associação das pilhas. Eu vou tirar uma bateria aqui, vou ficar com 3 baterias e vou somar aqui, ver de novo como é que ficou aqui essa soma. Eu tenho que somando 3 baterias, eu tenho 25 volts, 3 volts, né? Eu vou então ligar um resistor aqui de 2.200 ohms em paralelo com essas 3 baterias. Então vou colocar aqui como se fosse uma bateria ali alimentando um resistor de 2.200 ohms. 2.200 ohms. Então eu vou tirar o resistor, fazer só relembrar a medida. Então aqui nós temos aqui sem o resistor aqui, eu estou medindo aqui 23 volts aproximadamente, ok? Agora eu vou conectar o resistor. Conectei o resistor, então eu tenho aqui uma conexão, caiu para 16.4. Por que aconteceu isso? Bom, esse é um assunto até para uma próxima oportunidade de falar sobre os geradores de tensão e suas resistências internas e influência na carga, tá? Mas só então aqui eu vou tirar, então aqui vocês viram aqui que deu 14 aqui com a medição, 13.8 volts aproximadamente. E sem desconectando o resistor, eu tenho aqui um valor de 21.4. Isso com resistor de 2.200 ohms. Então, só por curiosidade, se eu colocar outro resistor aqui, esse resistor aqui é de 390.000 ohms. Então, eu vou só conectar nos mesmos pontos e vamos verificar então uma nova medida, né? O que vai acontecer com esse resistor aqui, com a tensão em cima dele? 22.7 volts. Vou tirar o resistor e vamos medir então aqui 22.8. Praticamente então ficou a mesma resistência, mesmo valor medido, né, com a resistência que eu coloquei. Por que isso ocorre? Depois, por curiosidade, vocês vão ter que verificar depois, aprofundar em influência da resistência interna das baterias, das fontes, porque ocorre isso, tá?
Então, como não é uma fonte ideal, a gente vai ter essas questões. Se eu tirar mais um então aqui, né, com 3, deixando sem carga, então com 3 baterias aqui são meio do 22.9, vou tirar mais uma bateria e deixar só 2, vou somar aqui 15.5 volts, ok? Então são essas as medições aí de tensão alternada, ok? Temos aí então as medições realizadas com tensão contínua e com tensão alternada. Bom, então pessoal, eu espero que tenha ficado claro o objetivo, né? Medir tensão, medir alternada ou contínua, saber que tipo de grandeza que eu vou estar medindo, como selecionar a escala do aparelho corretamente, o cuidado de não manusear segurando as pontas de prova, porque eu posso levar risco um choque elétrico, de ser fatal. Então tem que tomar o máximo de cuidado, com a eletricidade não é brincadeira, né? É brincadeira no sentido de ser divertido usá-la, mas não é brincadeira no sentido de descuidar, né, das medidas de segurança, ok? Então, pessoal, vamos concluir por aqui. Espero que tenha ficado claro para vocês e qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato conosco. Então, um abraço a todos.